Glória a Deus. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Com alegria estamos aqui nesta noite, na presença do Senhor, adorando ao seu nome santo, que é bendito eternamente. Queremos agradecer a Deus, na pessoa da Santíssima Trindade, pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos para mais um simpósio de doutrinas bíblicas, cuja temática este ano fala das marcas de um cristão. Queremos agradecer ao pastor Ailton pela confiança de estar ali lhe representando no trabalho ali na filial em Granito, e agradecer também ao pastor Jabson, que representa o nosso pastor aqui nesta igreja, a quem o pastor, nosso Deus e o pastor, tem confiado o púlpito da igreja, ao governo desta igreja, a direção desta igreja. E quando subimos aqui, é claro que temos que reconhecer que é um privilégio de estar aqui, a confiança deste amigo que é o pastor Jabson, servo de Deus, companheiro, sempre alegre, recebendo a gente com alegria, com humildade. Reconhecemos a larga experiência que Deus tem dado ao pastor Jabson ao longo de muitos anos no ministério. Eu ainda era um adolescente quando o vi pregar pela primeira vez no distrito de Sirigi, que é distrito de São Vicente Ferrer. Copiei a mensagem e vivo pregando ela em muitos lugares por aí. Amém. Glória a Deus. Quando ele não está, porque quando ele está, a mensagem que eu copiei não tem jeito, não funciona. Só dá para ele. A capa só dá nele, não dá em mim. Amém, meus irmãos? Amém. Agradecemos a amizade que temos com os presbíteros da igreja aqui, todos eles, cada um dos irmãos, e em especial o amigo, o irmão Jebson. Deus continue lhe abençoando, bem como a família. A igreja do Senhor que tem orado por nós ali em Granito. Quando o pastor Jabson nos apresentou, diz que todos os anos a gente tem tido a oportunidade de estar aqui no simpósio. Ainda bem que ele não me comparou ao anjo do tanque de Betesda, que passa somente uma vez no ano, não é, irmãos? Glória a Deus. Ainda bem que eu não sou o anjo do tanque de Betesda. Uma vez por ano. Tem gente que é uma única vez, uma única oportunidade, e ele aproveita aquela oportunidade. E se não aproveitar bem as oportunidades, lá se vão 38 anos e ele, do mesmo jeito, não mergulha, não recebe, não vê, não tem milagre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas queremos agradecer as orações. Como disse, o tema é Atos dos Apóstolos, marcas de um cristão. E eu quero dizer à igreja desde já de que este tema para este simpósio este ano tem muito a ver com a igreja militante, com a igreja dos dias de hoje. Porque a igreja primitiva é o modelo da igreja que subirá por ocasião do arrebatamento. Me ouviram, irmãos? Me entenderam? Digam amém. Amém. A igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, é o modelo que o Espírito Santo requer que o Senhor Deus receberá por ocasião do arrebatamento. Assim que as temáticas, que as aulas que abordaremos nestes dias de simpósio de doutrinas
tem muito a ver com a vida espiritual que a igreja precisa ter para que se identifique com a igreja primitiva, aquela que vai subir. O Senhor Jesus só receberá a igreja nos ares, que estiver idêntica à igreja de Atos dos Apóstolos. Do jeito que ele deixou, ele vai querer. Portanto, o Espírito Santo ha guiado o nosso pastor através da coordenação para trazer este tema, e eu entendo que isto é um aviso do Espírito Santo para os crentes que querem parecer com a igreja primitiva. Vamos estar meditando hoje sobre a oração, vivendo em oração, e nos outros dias perseverando na palavra, testemunhando de Cristo, o culto congregacional, o louvor cristão, o louvor do cristão, o cotidiano do cristão e a conduta do cristão. Então, o texto áureo, o versículo-chave, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e fala de oração, referindo-se aos irmãos que continuaram depois da ascensão do Senhor Jesus ao céu, porque a palavra diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A vida de oração do Senhor Jesus influenciou a seus apóstolos. A vida de oração dos apóstolos deve ser um estímulo para a nossa caminhada cristã. Foi um incentivo para a igreja primitiva, e a vida de oração da igreja primitiva, a forma como eles se comportavam na oração, se torna ou tornou-se um paradigma para a igreja de hoje, que quer subir quando do arrebatamento. Então, podemos analisar a vida de oração dos primeiros cristãos no livro de Atos dos Apóstolos, este livro que no Novo Testamento é também chamado de o Evangelho do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos é chamado de o Evangelho do Espírito Santo, assim como Mateus, Marcos, Lucas e João são conhecidos como o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, conforme escreveu João Marcos, conforme escreveu o Dr. Lucas e o apóstolo amado. O Evangelho do Espírito Santo são os Atos dos Apóstolos. E procuraremos avaliar a importância da oração para a nossa vida espiritual. E dentro desta sugestão de leitura, o texto base que lido aqui pelo companheiro presbítero Geibson na leitura oficial, capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao versículo 5, podemos enxergar o exemplo da oração da igreja primitiva. Os crentes primitivos, quem está com a apostila pode acompanhar que eu estou lendo aí e fazendo menção já no primeiro tópico, o exemplo de oração da igreja primitiva. Os crentes primitivos foram crentes de oração. Esta é uma prática que começou inspirada no exemplo de Jesus, como se lê no Evangelho de Marcos 1:35, no Evangelho de Lucas 5:16, capítulo 6, versículo 12, e passando também pelos cristãos do primeiro século, como lemos agora
no texto áureo, Atos 1 e 14 e Atos capítulo 3 e versículo 1. E perpetuou-se através dos anos na vida da igreja até chegar nos dias atuais. Os crentes sempre foram ensinados e estimulados a viver sob o manto da oração. O compositor do hino 296 da harpa cristã, ele fala sobre este poema que muitos santos chegaram à glória abaixo, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em contínua, em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Amém. O irmão Francisco Felizmino estava me dizendo esta semana que quando ele se converteu, este hino marcou a vida dele, porque ele era uma pedra muito ruim e que talvez, ele disse, não prestasse para nada. E ele estava na casa de um tio dele e o povo começou falando mal do tio, porque agora era crente, que esta seita que o teu tio está é do diabo, é dos demônios e não presta. E ele ainda não tinha se convertido, quando um dia pela manhã ele acorda com o tio cantando este hino. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. E ele disse que aquele hino ficou martelando nele, irmão Felizmino disse, ficou martelando nele, ele disse, espere, disseram que essa igreja do meu tio é do diabo. Ele está dizendo que quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Eu não. Ele disse, eu não. Se fosse comigo, quando a noite chegar e o mal me cercar, eu quero estar com a arma do lado para me defender. Ele disse, mas meu tio não quer arma, ele quer estar em constante oração. Tem alguma coisa errada. Essa informação que deram está errada. Essa igreja que o meu tio está é a igreja certa. E foi conversando e o tio foi evangelizando e ele aceitou a Jesus e está aqui, louvando ao Senhor. Então, os crentes ao longo dos séculos, em todas as épocas, foram vitoriosos pela oração. Me permitam não trazer aqui definições para a oração, porque este é um assunto para discipulado, não para simpósio de doutrinas bíblicas. Porque quando estamos, algumas vezes eu dou discipulado em Granito, na igreja ainda de um porte menor, a gente tem tempo ainda de algumas vezes dar discipulado, principalmente nos sítios onde os irmãos a campanha não pode ir, sou eu quem vou com o carro e discipulando. E tem esta definição do discipulado, né, que a oração é o diálogo com Deus, é falar com Deus, é conversar com Deus. E há uma definição que a lição do discipulado traz, que orar não é um monólogo, não é somente você falando, mas é um diálogo, é uma conversa a dois. São duas pessoas conversando, dialogando, dois amigos, dois companheiros, duas pessoas que se compreendem. E era assim a vida da igreja primitiva, uma igreja que perseverava. O texto do capítulo 12, para ser mais preciso, o versículo de número 5, aqui proferido como leitura oficial, diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E esta expressão contínua, ela pode ser traduzida, sem perder o sentido original do texto, pela expressão que está no subponto 1, 1.1
da apostila, da revista. Veja, a igreja perseverava em oração, porque o texto bíblico é claro em esclarecer Atos 2:42, e perseveravam nas orações, que o verbo perseverar é empregado pela expressão, ou significa ser, estar, existir e acontecer. Assim entendemos que a igreja estava atuante na oração. A igreja existia por causa da oração, se movia pelo poder da oração, e tudo o que acontece nela, ou acontecia e acontece na igreja, era e sempre será resultado da oração. Nenhuma igreja, muitas vezes eu estou no púlpito da igreja em Granito, e amigos, companheiros, elogiam o desenvolvimento do trabalho, construção de um templo, apesar de um lugar pequeno, difícil, onde as irmãs venderam muitas roupas usadas, bazar, lanches na feira. Irmãos humildes chegavam assim: aqui, pastor, uma ajuda, R$10. E outras ofertas que o Senhor sempre usou pessoas para ofertar. Mas quando a gente vai analisar de fato o que houve ali em Granito, o que houve aqui em Uricuri para haver tanta prosperidade, crescimento e conversões de almas, não existe mérito humano. Só existe uma explicação: é a oração. Amém. E aí eu digo, quando às vezes os companheiros terminam de falar, eu digo: irmãos, eu quero dizer que aqui não existe mérito humano. É resultado das orações. Se a igreja parar de orar, ela vai parar de crescer. Não existe pregador bom quando não existe uma igreja orando por ele. Glória a Deus. Quando não existe um povo intercedendo, perseverando. E aqui eu entendo porque a expressão Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua. E aí vocês já respondam, porque alguns crentes perguntam: por que todo o culto tem que orar pelo pastor Ailton? Veja, porque a igreja fazia contínua oração pelo pastor Pedro. Amém, meus irmãos? A responsabilidade, o peso da responsabilidade. O diabo, ele tenta a todos, o inimigo está mirando em todos, mas aqueles que Deus levantou para presidir, para dirigir, para governar a sua obra, eles são alvos do diabo. O diabo está mirando. Por isso a necessidade. Veja, o que aconteceu com Tiago agradou as autoridades, deu ibope, fez com que o povo enxergasse que a autoridade estava ainda nas mãos do poder público e político da época, na mente do povo. E ainda hoje nós enxergamos com este prisma, que muitas vezes nós confiamos mais no poder público, na área da política, na área da intelectualidade, no nosso conhecimento, e deixamos de lado a oração. Para os judeus, Herodes e sua cúpula, os membros do Sinédrio estavam com todo o gás, estavam na direção certa, tomando a decisão certa. Mas não existe decisão certa se esta não for tomada sob o manto da oração. Não existe escolha certa se esta não estiver abaixo do crivo da oração.
uma pequena igreja reunida na casa de uma irmã começou a fazer a diferença não somente na vida da igreja em si, mas na sociedade, no mundo político daquela época. Uma simples igreja, um simples grupo de irmãos orando, moveu a mão de Deus, o céu. E não se trata, irmãos, aqui de apenas uma hora de oração. Não se trata de um apelido que estão colocando aí de mini vigília. Não se trata de mini vigília. Porque vigília é vigília. É oração. Ontem o templo estava cheio na Santa Ceia em Granito. E eu disse, convoco a igreja para estar em oração a partir das 10 horas aqui. E choveu de perguntas, até que hora? Até que eu disse, quem vai dizer a hora de terminar é o Espírito Santo. Porque a igreja tem que entender que a vida de oração não deve ser algo delimitado a um tempo, mas uma continuidade, perseverança. A igreja fazia contínua oração. O problema exigia oração contínua. O problema exigia mergulhar no manto da oração. A situação levava a igreja a compreender que eles precisavam ficar com os pés para trás e os joelhos dobrados. E enquanto não houvesse resposta, ninguém come, ninguém bebe, ninguém sai, ninguém entra, até que tenha resposta do alto. Foi a atitude da igreja primitiva. Pasmem! Nós tínhamos 20 pessoas na vigília ontem. O senhor não tem vergonha de dizer não? Que vergonha de dizer? Não posso ter, irmãos. Mas como é que o senhor diz isso? Se em tal igreja as vigílias são superlotadas. Eu quero saber se eles estão orando ou se estão apenas fazendo movimento e profetizando e testemunhando. Porque vigília que eu conheci na igreja evangélica Assembleia de Deus era a famosa vigília José Amaro, aquela que ele ficava de joelho apenas dizendo e ninguém se levantava enquanto a campa não batia, e o céu tinha resposta para a igreja que orava. Nenhuma igreja será próspera se não tiver oração. Ela é a respiração da alma, já dizia um certo autor, a respiração da alma. Isso significa dizer que se os seus pulmões não respirarem oxigênio, você morre. Todo o seu corpo, suas células vão perder a oxigenação, a vida. Quer dizer, veja, assim mesmo a oração. Quantas horas estamos orando por dia? Como está a minha perseverança na oração? A oração era um valor central para a igreja primitiva. Isso significa dizer que a oração era uma prioridade na vida dos primeiros cristãos, ocupando um lugar de máxima relevância no cotidiano daqueles crentes. Vocês estão lendo aí, quem tem a apostila? Era, veja, uma prioridade na vida dos primeiros cristãos, ocupando um lugar de máxima relevância no cotidiano daqueles cristãos. Eu li um livro de um autor que era um pastor muito famoso, muito influente na sua igreja. Muitos aqui conhecem. O título do livro era A Geração que Desaprendeu a Orar. Ele disse que no século passado, quando, por exemplo, um filho viajava para trabalhar em outro estado, em outra localidade, não havia os meios de comunicação que a gente tem hoje. Que em todo lugar você tem opções de mandar uma mensagem, dizer estou em tal lugar,
Por exemplo, minha filha está estudando em Juazeiro, e todos os dias quando ela sai, ela diz: "Painho, saindo, cheguei na faculdade, saindo da faculdade, cheguei em casa", e aí eu estou tranquilo. Mas será que essa facilidade, dizia ele, não está afetando a minha vida de oração? Não está tirando a relevância? Não está tirando a ocupação que a oração tinha na minha vida de importância? Por quê? Porque eu me lembro que quando meu irmão, o primeiro irmão, viajou para o Rio de Janeiro, depois de 15 dias, chegou uma carta. E quando o rapaz batia na porta, dizia, lá em Orobó, o pastor Jabson, ele dizia: "Correios!" Aí todo mundo corria, parecia que tinha chegado um anjo. Era a Telpe, que muitas vezes chegava, dizia: "Olha, tem um recado para sua mãe", e atendeu um telefonema do seu irmão, tal hora, e daquela fila de gente, uma entrava lá para a cabine e ficava falando. Era assim. A ajuda, muitas vezes, que ele mandava era por meio de um vale postal dos Correios, quem não lembra? Mas hoje a tecnologia foi avançando, que você vê o cidadão, onde é que tu estás? Faça um vídeo aí, uma chamada de vídeo, não é? Transmissão ao vivo, é tudo, e isso vai fazendo com que, ora, se eu estou sabendo que a minha filha saiu bem de casa, está chegando bem, para que orar se ela chegou bem? Para que orar pelo meu filho se eu estou vendo ele e acabei de conversar com ele, chamada de vídeo, a gente se viu, a gente conversou? Para que orar? Ele se baseia nisso para escrever o livro A Geração que Desaprendeu a Orar. Mas tem coisas que as facilidades tecnológicas, e me permitam exigir compreensão do que eu estou dizendo, não estou criticando o avanço tecnológico, eu estou dizendo que até certo ponto ela tira a relevância, a importância da oração para a nossa vida, porque esse autor, ele disse que costumava pagar o dízimo do tempo orando. Quantas horas nós temos num dia? Quantas horas nós temos num dia, irmãos? 24 horas, ele orava todos os dias, 2 horas e 40 minutos. Mas um dia, a secretária do lar interrompeu a oração dele, dizendo que tinha um irmão da igreja que estava querendo falar com ele. E ele levantou-se da oração, não gostou muito de ser interrompido, mas levantou-se da oração e foi atender o irmão. E o irmão perguntou para ele: "Pastor, o que é que o senhor está fazendo?" Meu irmão, eu estava orando, como costumo, todos os dias nesse horário, pagar o dízimo do tempo orando. Aí o moço disse para o pastor: já que o senhor não está fazendo nada, vamos ali fazer uma visita comigo? E o pastor diz: a partir daquele dia eu passei a observar a atitude das pessoas com relação à oração, um não fazer nada. Para aquele irmão, o pastor não estava fazendo nada porque estava orando, então vamos fazer uma visita. Tem muita gente que diz assim: hoje eu não estou fazendo nada, se der certo eu vou para a vigília, se der certo eu vou para o circo de oração, se der certo eu vou para o culto de oração. Mas me permitam dizer esta noite: você precisa saber e conhecer a importância que a oração ocupa na nossa vida. Não é uma questão de não fazer nada, é uma necessidade que temos todos os dias de orar. Todos os dias eu preciso falar com Deus. Todos os dias eu preciso. E me permitam dizer, não é na viração do dia. Não é. Porque o homem que esperava a viração do dia para Deus falar com ele terminou caindo. Está escrito, capítulo 3 do livro de Gênesis, que na viração do dia o Senhor falava com Adão. E este espaço que houve, esse espaço que houve entre o diálogo de Deus com Adão, fez com que Adão e Eva ficassem ociosos. E ociosidade é um problema na vida de muita gente. Na vida de muitos crentes. Não haverá prosperidade espiritual, não haverá comunhão contínua com o céu quando deixarmos de
Aleluia. Relevância. Prioridade. A oração deve ter para nós um valor imprescindível. Deve ser algo indispensável. E me permitam dizer aqui, nunca mais interrompa ninguém quando essa pessoa estiver orando. Mas pastor, é porque o assunto era importante. Não mais do que o que eu estava conversando com o Senhor do céu e da terra. E aí, irmãos, eu vi em Bom Jardim um pastor que veio do Recife pregar num congresso. E quando ele estava no púlpito, de joelhos, chegou o recado. Eu estava ao lado do púlpito, chegou o recado. Chama o pastor, porque a esposa dele está passando mal. Caiu ali e está desmaiada, passando mal. Aí, na minha inexperiência, eu bati no ombro dele e disse, pastor, olha, estão chamando, apressado assim, estão chamando o senhor, porque sua esposa desmaiou e está passando mal. Ele fez assim. Eu disse, mas que intrigante. Esse homem deveria se levantar e correr para ir ver o que a sua esposa tinha, estava passando mal. Ele fez assim e continuou de joelhos. Depois de uns 10 minutos, ele se levantou, bem calmo, desceu. E aí, irmãos, eu não fiquei mais do lado do púlpito. Eu vou acompanhá-lo. Eu quero somente ver. Parecia um retardado. Mas quem está orando não retarda a ação de Deus. Pedro estava guardado na prisão, mas a oração da igreja estava fazendo um círculo no céu. Estava entrando em ação, Deus estava agindo. Nem sempre nós estamos vendo, mas a mão grande do grande está em ação naquilo que você está preocupado como vai ser. Descansa, somente ora, somente clama, somente conversa com o céu. Quando ele chegou lá, alguém já tinha colocado ela numa cama. E ele disse assim, minha filha, você está bem, não está? Ela, estou bem. Ele disse, pronto, fique aí o restante do culto, você está bem. Eu já falei com Deus, eu vou para o púlpito que daqui a pouco eu vou pregar. Ela disse, vai, eu estou bem. Precisa de desespero. Quem ora não precisa entrar em desespero. A oração traz tranquilidade para a alma. Quem ora sabe que Deus está no controle, no comando. Era Massuri Bicandalagama. Deus está. Porque quando você ora, você diz assim, Deus, tome o controle. Aí Deus diz, pronto, então, se eu estou no controle, sente-se do lado. Você é copiloto, o piloto sou eu. O comando está comigo. Quem pode dizer amém? Eu venho te dizer esta noite, descansa o teu coração, porque Deus manda te dizer que está no controle. E se tu não estás orando ainda, Deus manda te dizer, entra depressa, porque Ele precisa tomar o controle daquilo que está ficando fora do controle. Tudo é na oração. Vocês sabem aquele hino? De joelho é melhor. De joelho é melhor. Já ouviram? Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor. De joelho é melhor. Vocês sabem por que a origem deste hino? Quem é aluno de escola dominical vai lembrar. Numa escola dominical, um comentarista fez menção. Disse que este hino surgiu quando uma igreja estava passando um momento de grande aflição e o pastor não sabia como resolver o problema. Estava preocupado. E um dia, andando na rua da cidade, ele viu um menino que ia com uma caixa assim, de madeira, e perguntou para ele, o senhor quer engraxar o sapato?
Que às vezes o sapato ele está sem brilho, não é porque você não teve tempo de engraxar, é porque Deus quer que ele fique sem brilho, é uma circunstância que Deus está criando para falar contigo. Até o sapato, Deus é detalhista, nos mínimos detalhes. Aí o pastor disse, pois não, pode engraxar. Aí ele pegou a caixa, tirou a escova, tirou o creme, a pasta e disse para o pastor, sente-se na caixa que eu vou engraxar. Ficou de joelhos o menino. E começou passando a flanela e ajeitando e começou esquentando assim, o sol quente. E o pastor disse, meu filho, por que você não pega aquele banquinho para se sentar? E ele olhou para o pastor e disse assim, porque de joelho é melhor. Oh, glória! Naquele momento o Espírito Santo disse para o pastor, põe a igreja de joelho. E ele colocou a igreja de joelho e aquele problema insolúvel, o Senhor Deus entrou em ação para resolver. Está difícil lá? Põe a tua casa de joelho, põe a tua família de joelho e fica certo de uma coisa, Deus vai entrar em ação para resolver aquilo que é impossível aos olhos humanos. Às vezes buscamos ajuda em tantos lugares. Perdemos o tempo. Deus está dizendo, ajuda o meu filho, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. Já tinha ido em tantos lugares, procuramos os teus discípulos e não puderam fazer nada. E Jesus disse assim para aquele homem, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e vocês estão sofrendo? Às vezes o crente está sofrendo porque ele ainda não entrou na sala do trono para falar com Deus. Não converse com ele como se fosse uma pessoa estranha. Converse com ele como alguém conversa com seu amigo. O meu amigo, bênção. Tome a bênção, porque ele pode te abençoar. Entre na sala do trono e diga, Senhor, obrigado, muito agradecido, eu sou grato a ti. Às vezes a situação parece que não favorece para que você tenha um coração agradecido, mas agradeça até pelas lutas, porque ela vai te trazer experiências. A tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência. Então não se preocupe se a circunstância está difícil, Deus está tratando contigo para que você tenha um pouco mais de experiência. Entre na sala do trono, agradeça pelas aflições e pelas tribulações e fique certo de uma coisa, depois de agradecer, converse com ele, diga, o Senhor é meu pai, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, o meu ajudador, a minha rocha, a minha fortaleza. Converse com ele. Mas é que tem situação que as irmãs cantaram que você não tem palavras, você só sabe gemer. Mas quando você estiver gemendo, não pense que o tempo ali está sendo perdido. Também não se preocupe com aqueles que vão imaginar que você está embriagado, ou está perdendo tempo de estar ali, ou que você está sendo incômodo. Às vezes, irmãos, a oração de alguém parece um incômodo para outrem, mas não se preocupe, o Espírito Santo é Ele que penetra as profundezas de Deus, então Ele faz com que a sua oração seja transformada em palavras, o seu gemido em palavras, e Deus vai compreender o que você está dizendo no gemido. Já dizia uma certa autora de um hino, mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer. Pela
Rabachore me cantai. Emion pecanto navia sobria. Clama, clama, clama. Mesmo em gemidos não deixa de clamar. Aleluia. O Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Não desanime. Persevere. Aleluia. O tópico 2 sugere o tema da importância da oração congregacional. Tem hora que você tem que orar sozinho, mas tem hora que você tem que atender o convite do pastor, da coordenadora. Vamos orar. Todas as irmãs aqui, todos os jovens aqui. É o valor da oração congregacional. Aí começa a igreja orando. E Deus começa agindo. Aleluia. A oração congregacional influencia nas decisões. Você sabia? A oração congregacional influencia nas decisões. Atos 13. Quem é que a gente manda? E eles oraram e o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo. A oração congregacional torna possível o avivamento. Como é que uma igreja ela vai estar avivada se ela está separada, distante? É o famoso culto dos desengrejados. Ah, pastor, em casa também eu oro. Sim, mas você precisa congregar, orar congregacionalmente. Quando o seu pastor ou o seu líder no grupo ou na igreja lhe convoca para a oração. O texto diz que eles estavam reunidos quando foram cheios do Espírito Santo. Como é que eles estavam, irmãos? Como é que eles estavam, irmãos? Reunidos. Quando foram cheios do Espírito Santo. Estavam congregados. A oração congregacional gera milagres. A palavra diz que o livro de Atos, Pedro e João foram juntos à oração, a hora nona. Espere, hora nona? Que hora era a hora nona? Que hora era a hora nona, irmãos? Uma pergunta que eu faço de propósito. E o homem também ora de 3 horas da tarde? Círculo de oração também é lugar para homens? Aleluia. Quem tiver problema, traga para o círculo de oração. Não se distancie, não se isole. Você está piorando as coisas. Te junta a um Pedro e diz para ele: vamos para... Há uma tendência, é melhor a gente ficar aqui do que... Vai orar. E quando eles foram orar, um homem que se punha todos os dias pedindo esmola, recebeu o seu milagre. Tem pessoas que aprendeu todos os dias a pedir esmola, mas não aprendeu todos os dias a orar. E a tua oração não pode ser um pedido de esmola. Isso aqui não é um incentivo a que os irmãos não peçam oração. Peçam ajuda. Orem uns pelos outros. Até Paulo pediu orações. Mas eu quero dizer que tem gente que apenas se contenta em pedir na porta do templo. Não esqueça de mim. 6 horas por mim.
o paralítico da porta do templo Formosa. Pede ajuda a alguém e entra dentro do templo, porque a oração congregacional gera milagres. Deus quer fazer milagres através das orações. Mas a oração congregacional é também reconhecida como orações poderosas. O texto diz que eles reconheceram o poder de Deus, versículo 24 do capítulo 3. Do capítulo 4, de Atos 4 e 24. O texto diz, no versículo 25, que a oração congregacional foi fundamentada na palavra. A oração deve ser fundamentada na palavra. Não pode fugir dos parâmetros da palavra. Pediram ousadia e poder. Foram atendidos pelo Senhor. Porque o texto diz que eles, tendo orado, o lugar se moveu. O que foi que aconteceu, irmãos, quando eles oraram? Lugar. Repita comigo. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. É muito fazer uma oração hoje aqui para esse lugar tremer. Aleluia. Glória a Deus. Estamos fazendo demais. É pedir demais? É querer demais? Não é, irmãos. A igreja primitiva experimentou. E se não é muito dizer, você pode ver este lugar tremer esta noite. Terceiro, o poder da oração devocional. Eu disse no segundo, o valor da oração congregacional. Mas me permitam dizer, o poder da oração devocional. E aqui fala da oração de cada um, o seu devocional. Como está o seu altar da oração? A oração devocional nos leva a ter experiências pessoais com Deus. Aleluia. A experiência do meu pastor e amigo, pastor Jabson, não serve para mim. Eu preciso ter as minhas. E elas só serão possíveis quando eu tiver um devocional de oração. Cada crente precisa ter o seu devocional, o seu altar, o seu cantinho da oração. É a oração devocional que produz livramento. Por que o comentarista cita Atos 16, que foi o episódio do livramento e da conversão dentro da prisão de Paulo? Porque eu vejo aqui que Paulo, nem mesmo dentro da prisão, ele bloqueou aquele contato que ele tinha com o céu. A palavra diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam. Aleluia. Isso significa dizer que você pode estar dirigindo. Chegou a hora, vamos cultuar. Para as conversas aqui, que vamos cultuar. Um dia eu fiz uma viagem longa e a um grupo de irmãos. Eu percebi que toda vez que eu queria cantar, alguém puxava um assunto e a gente não podia cantar. Eu digo, toda vez. Na terceira vez eu digo, o diabo está aqui. Que só pode ser, pastor, porque toda vez que a gente queria cantar, e qual era a conversa que saía, fuxico. Eu digo, é o diabo mesmo, porque na hora de cantar, irmãos, aí, entendeu? Estava até bom o hino, bom, quando eu estava já me alegrando. Ah, mas tu está lembrado disso assim? Eu digo, mas é o capiroto, não. Você sabia que muitas vezes na hora do seu devocional surge uma coisa?
E aí eu conheci uma irmã no sítio campestre. Ela era zeladora do templo e dirigiu o círculo de oração durante 52 anos. Uma vigilina. E quando eu fui dirigir aquela congregação, um obreiro disse para mim: olha, o senhor veja com o pastor para mudar essa dirigente do círculo de oração, porque aqui é meia dúzia de irmãs, e ela fica assentada com a Bíblia assim e cochila no círculo de oração. Eu disse: tá certo. Me diga uma coisa, quem é a pessoa que o senhor sugere para que a gente indique ao pastor para dirigir o ciclo de oração? Não, pode ser minha esposa, né? Ele era um obreiro, pode ser minha esposa, é uma pessoa dinâmica. Muito bem, tá bom, vamos orar. Aí eu fui para o ciclo de oração uma vez, a esposa dele não estava só a irmã com a meia dúzia. Fui uma outra vez, não estava, a irmã com a meia dúzia, não estava. Eu digo: rapaz, é melhor eu deixar essa irmã com a meia dúzia do que colocar essa outra que não vai e a meia dúzia parar de orar por mim. Essa irmã foi colocada para dirigir o ciclo de oração, ainda jovem, para substituir uma dirigente muito antiga. O pastor disse para ela: fique aí só uns dias até que a gente coloque uma dirigente. Ela ficou 52 anos, irmã Vigilina. 52 anos. Eu dormi na casa dela menino quando meu pai trabalhou em Orobó. Dormi na casa dela menino, e eu não queria dizer aqui, mas me permita dizer para vocês verem. Muitas vezes eu criança ia dormir na casa dela, e menino você já sabe, né? Faz xixi na cama, quando era de manhã estava lá, o piso era de barro, estava lá, entendeu? Menino mesmo, ela viu um menino. Cresci e fui ser presbítero dela lá. Diz, ela me honrava como presbítero da igreja. Um dia, irmã Vigilina, ela descia de manhã, doutrina à noite, ciclo de oração de dia. Ela descia de manhã, zelava o templo, voltava, fazia almoço para o marido, descia para dirigir o ciclo de oração, que era só à tarde, voltava, descia para o culto de doutrina, voltava. Ladeira alta, irmãos, que quando chovia o barro vermelho tinha que subir nas unhas. Um dia, a irmã Vigilina fez uma buchada, e aí é onde entra o assunto que eu quero dizer. Fez uma buchada e perdeu a agulha. Costurou a buchada. E aí a gente chegou para almoçar. E antes que a gente chegasse, ela disse, começou a se angustiar, porque ela disse: Senhor, me mostra onde está a agulha, senão eu não vou ter o que dar para o povo almoçar. Me mostre a agulha. Eu não vou poder dar uma buchada. Ela imaginou que tinha perdido a agulha dentro da buchada. E aí ela disse: Senhor, se tu me mostrar onde está essa agulha, pode estar quem estiver aqui em casa, pode acontecer o que acontecer, eu vou passar 1 hora de joelho nos teus pés, te agradecendo. Quando ela fechou a boca, a agulha apareceu. Aí a buchada estava no fogo. Ela disse: agora a buchada vai queimar, mas eu vou orar. E quando ela estava no quarto, chegou o marido dela. Vigi, chamava de Vigi, ela Vigilina. Vigi, onde é que tu está, Vigi? Essa mulher só pode estar orando. Meu Deus, se ninguém for você, essa mulher mais vai. Quando chega no quarto, o pastor Jabes, ele abre a porta, Vigilina estava de joelho. Mulher, a buchada vai queimar. Sai para lá, inimigo. Porque o inimigo queria atrapalhar a oração de uma Vigilina. Não deixa o inimigo atrapalhar. Deixa a buchada queimar, mas não deixa o inimigo atrapalhar o teu devocional com Deus. Não deixa o inimigo atrapalhar o teu devocional, a tua comunhão. Não permita que nada atrapalhe a tua comunhão com o céu. Como está o teu cantinho de oração? Tem as marcas dos teus joelhos? Como está o teu altar da oração? Tem fogo? Como está a tua comunhão com o céu? Está conectada? Ou não dá mais área? Não tem mais sinal? Você busca, procura, não tem mais sinal, não consegue mais ligar, não consegue mais falar com o céu, nem com o Pai, nem com o Filho, nem com o Espírito Santo. Então não peça nem anjo, porque não vem. Tem que primeiro ter contato com o trono, na sala do trono. Tem que ir na área.
Eu tenho certeza que eu estou falando para crentes aqui que não deu mais área na sua comunhão. Está desligado a rede. A conexão caiu faz tempo. Aleluia. Abraão orou. E Deus disse assim dele: Abraão é meu amigo. Não foi que ninguém disse não, viu, irmãos? Deus disse assim, usando o profeta Isaías: Abraão, meu amigo. Uma coisa é você dizer assim, eu sou amigo de Deus. E outra diferente, totalmente diferente, é Deus dizer, meu amigo. Isaac orou 20 anos. Já viu um homem persistente? Isaac orou 20 anos por Rebeca. Porque quando ele casou com Rebeca, ele tinha 40. E a Bíblia diz que quando ele gerou Jacó e Esaú, ele tinha 60. Foi aproximadamente 20 anos. Se quiser colocar um desconto, fique à vontade. Aproximadamente 20 anos. Você sabe o que é orar? 20 anos, quero filho, Senhor, filho, eu quero herdeiro. E quando pensa que não tinha ultrassonografia, nem tinha beta-HCG, de repente começou um negócio mexendo na barriga, e foram orar, diz a Bíblia, e Deus disse, eu vou dizer o que é que tem aí dentro. 2 nações tem dentro de ti, o maior servirá o menor, porque a oração revela o futuro. A oração diz logo o sexo, a oração diz logo o que é que vai acontecer, e não precisa ficar apreensivo. Quem tem comunhão com o céu descansa. Raquel viu sua irmã Leia dar filhos a Jacó, viu Bila dar filhos a Jacó, viu Zilpa dar filhos a Jacó, e ela chegou para o seu marido e disse, dá-me filho, senão morro. E ele disse assim, estou eu no lugar de Deus para te dar filho? Mas está escrito assim na palavra. Deus ouviu Raquel. Amém. Porque era a esposa querida de Jacó. E este privilégio requereu preço. Todo privilégio tem preço. Mas no tempo certo, diz a Bíblia, Deus ouviu a Raquel e ela teve um filho e chamou seu nome José. Tu crê que no tempo de Deus, o Senhor, Ele vai te revelar e vai te dar um sinal e vai dizer, chegou o tempo. O que dizer de Jabes? O que dizer de Jabes? Que a mãe sofreu tanto para ter ele que colocou o nome dele aflição. Esse menino, vamos dar um apelido nele, é aflição, dor. Com dor eu o tive. Então pronto, coloca o significado desse nome. Esse menino assim. E ele, quando cresceu, que viu seu histórico, a sua biografia, o seu sofrimento, a sua vida, ele fez uma oração que Deus mudou o histórico da sua vida, mudou a sua biografia. E diz, se Deus for comigo e cuidar de mim e me guardar dos meus inimigos. Aí tem reticências no texto bíblico e diz assim, e Deus ouviu o seu pedido. Sabe, estas reticências na Bíblia, irmãos, indica que há um espaço de tempo entre o que você pede e o que Deus diz. Você não me entendeu? Existe um espaço de tempo entre o que você diz e o que Deus fala. Entre o diálogo. Deus é educado. Você não está falando na oração. É por isso que tem uma oração que você está pensando, pastor, acho que está dormindo. Não se engane. Ele está ouvindo Deus também. Porque na oração você fala e Deus fala. Deus fala e você escuta.
Mas tem uma menina na Bíblia que ninguém diz o nome dela. Parece ser um adolescente, porque o Deus que a gente serve também ouve a oração de adolescente. A Bíblia não diz o nome dela. Só diz que era a menina da terra de Israel que estava na casa de Naamã. Pastor, está escrito na Bíblia que ela orava? Não, não está escrito que ela orava. Mas na Bíblia, para ter comunhão, precisa orar. E se ela tinha comunhão para dizer que há um homem na terra de Israel, que se o meu Senhor fosse até ele, ficaria curado, essa menina tinha comunhão. E para ter comunhão, precisa orar. Como é o nome dela? Ninguém sabe. Diz, a menina que é da terra de Israel falou assim e assim. O homem foi lá e recebeu o milagre da cura da lepra. A oração faz milagres. Você crê que Deus usa adolescente? Deus usa a boca de adolescente que tem comunhão? Você crê que Deus usa criança? Eliseu orou e o sol parou. Pastor, a ciência diz que o sol não se move. Josué, eu disse quem? Eliseu foi? É Josué. O pastor está dizendo que eu disse foi Eliseu, não foi Josué. Mas se Eliseu orasse, parava também. Josué orou e o sol... Aí diz, o sol não se move, é a terra. Para Josué era o sol, porque a física diz que tudo depende de um dado referencial. Eu estou no ônibus e quem está se movendo é o ônibus, mas para mim quem está é as árvores. Então Josué estava certo, ele viu foi o sol andando e disse, para aí o sol e a lua, até que eu vá e vença os meus inimigos. E Deus ouviu a voz de um homem. Agora sim. É que eu anotei aqui Josué perto de Eliseu e eu troquei as bolas. Eliseu orou e o menino ressuscitou. Diga amém. Eu disse que Eliseu orou e o menino ressuscitou. Elias orou e o fogo caiu. Daniel orou e Deus deu a ele uma revelação apocalíptica que nenhum profeta do Antigo Testamento. Quando o crente ora, Deus descortina os céus. Não tem segredo entre Deus e o homem quando o crente ora. Aleluia. Abacuque orou e viu Deus montado nos cavalos pelejando em favor do seu povo. Eu vou terminar. Peço permissão ao meu pastor para botar a igreja de pé. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu vou cantar e você vai orar. Se a igreja orar, vai chover bênção, isso eu creio. Se a igreja orar, todas as portas vão se abrir. Se a igreja orar, Deus vai tirar do nosso meio todo empecilho, a oração vai destruir. Se a igreja orar, não há demônio que aguente. Se a igreja orar, o inferno vai estremecer. Se o crente orar, pedir para Deus deter a chuva. Se pede chuvas, o Senhor fará chover. Esse é que Deus que faz chover e sustenta a chuva. Esse é que Deus, maior que o nosso Deus não há. Tudo é possível, o impossível não existe. Deus se revela se esta igreja orar. Feche os seus olhos e comece a orar. Diga para o Senhor o que você está sentindo aí, o que você quer dele, como você quer caminhar de agora para frente.
Eu sei que esta igreja é uma igreja que tem altar de oração, mas é bem provável que há muitos crentes aqui que precisam mergulhar mais profundo nesta experiência com Deus. Crentes que precisam caliçar os joelhos. Há crentes aqui que estão distantes de Deus, como o sol está distante da terra. Longe. A oração, a falta da oração está distanciando. Não tem mais tempo para orar devocionalmente. Não tem mais tempo para orar com a sua igreja. Espírito Santo, aqui estamos na tua presença. Nós aprendemos com a tua palavra e contigo de que é preciso orar. É urgente orar. Eu preciso mergulhar. Eu preciso manter mais os meus joelhos dobrados diante de ti. Preciso de mais comunhão. Preciso estar mais no Monte Tabor. Preciso mais de poder. Preciso mais de unção. E tudo isso só é possível através da oração, Pai. Não quero ficar distante de Ti. Não queremos ficar distantes de Ti. Porque sem a oração morremos, enfraquecemos, distanciamos-nos de Ti, passo a passo, quadra a quadra, quilômetro a quilômetro, e sem Ti a nossa alma perece. Espírito Santo, nos aproxima mais de Deus. Espírito Santo, aproxima a tua igreja mais do céu. Espírito Santo, aproxima a tua igreja mais da comunhão. E só assim veremos mais milagres. E só assim, reunidos em oração congregacional, veremos o mover do teu Espírito Santo por meio das línguas estranhas, por meio do poder do teu Espírito Santo. E só assim veremos esta casa tremer pelo teu poder. Não queremos viver da ajuda dos outros, do azeite dos outros, da reserva dos outros. Queremos ter a nossa própria experiência contigo. Crianças e adolescentes e jovens, e irmãos e irmãs que precisam ter uma experiência pessoal contigo, que precisam viver algo novo. Sim, vai ouvindo a oração destas irmãs, destas mulheres que clamam a Ti. Ouvindo, Senhor, a oração dos obreiros. Os obreiros precisam de mais comunhão com o céu. Oh, estendo as minhas mãos sobre estes homens que estão na ala central deste santuário. Toma estes homens em tuas mãos, oh Espírito Santo, e usa-os. Enche-os, renova-os pelo teu Espírito Santo. Os jovens da orquestra, os jovens do Maranata, oh Senhor, cada homem, cada mulher aqui presente, não queremos ser mais um. Queremos sentir algo novo. Queremos sentir algo novo nesta noite. Queremos sentir algo novo nesta noite. Queremos sentir algo novo nesta noite. Eu quero tomar a ousadia aqui esta noite para convidar esta igreja que escuta a voz do Espírito Santo para que entremos
pelo menos por 2 minutos. Eu vou cronometrar aqui. 2 minutos. A sala do trono está aberta e nós vamos entrar na sala do trono agora, não para pedir nada. Nós vamos dizer apenas uma palavra de adoração. É apenas glória. Você não vai dizer aleluia, você não vai dizer nada durante 2 minutos. Apenas glória. Tem isso aí na tua boca? Entre agora na sala do trono. Eu quero ouvir. 1, 2, 3. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Dê glória, dê glória, dê glória ao Rei. Dê glória ao Senhor, dê glória ao Espírito Santo, dê glória ao Espírito Santo. Algo novo está acontecendo enquanto você adora. Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Emi, te canto, ei, te comancho, recamacho, remei. Mi canto ne basubi ne camarancho hai. Encho che mancho che mancho hai camai. Tu mi canto ne mahasu mi hai. Algo novo eu senti, eu vi chegar pra mim o Espírito Santo. Mudou o meu jeito de um crente diferente ser.